Quais as melhores pagadoras de dividendos da bolsa para este mês, tá? Aquelas empresas que vão te remunerar mensalmente com rentabilidade elevada, com segurança e ainda risco reduzido. Eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo e a partir de um filtro bem completo, tá bom? Então seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal sobre renda com dividendos. Nesses vídeos você pode aprender mais sobre como aumentar seu patrimônio recebendo dividendos todos os meses. Eu me chamo Felipe Pessini e hoje eu vou mostrar em detalhes as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Afinal, na Bolsa Brasileira a gente tem mais de 500 empresas, né? Então, quais dessas 500 empresas farão parte desse grupo seleto que a gente classifica como as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa? E se você quiser aprender mais, né, ter mais acesso a conteúdos como esse, eu tenho aqui no canal diversas aulas, tanto aulas semanais como também análises de empresa, tá? Então, tem mais de 30 empresas analisadas. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, tem acesso aqui no YouTube. E também, se você se interessar, de tempos em tempos, eu dou um curso gratuito aqui mesmo no YouTube. Então, fique atento aí. Veja o link da descrição desse vídeo, tá? Esse curso gratuito, normalmente eu dou para te ajudar a aumentar seu patrimônio com dividendos mensais. Bom, então vamos ao conteúdo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Já para a gente ir para o conteúdo. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, primeiro, né, esse vídeo é dividido em 3 partes. Então, por onde começar, tá? Quais são as melhores ações pagadoras de dividendos da Bolsa? Por onde que eu começo? Dentre as mais de 500 empresas na Bolsa, né, quais delas farão parte desse grupo seleto das melhores pagadoras de dividendos? Então, primeiro a gente tem que entender e classificar o que é ser melhor, né? O que é a melhor, tá? E aqui, acho que a parte bem importante, é uma premissa muito importante para o restante da aula. A gente vai focar em 4 características que eu acredito que a gente, atacando essas 4 características, com certeza a gente vai conseguir o resultado que é montar uma carteira de dividendos mensais, uma carteira que possa crescer, realmente aumentar nosso patrimônio recebendo esses dividendos todos os meses, tá? A primeira característica é pagamentos robustos, ou seja, pagamentos acima da média. Então é importante a gente ter empresas que pagam dividendos acima da média de mercado, tá? E o dividend yield médio do Ibovespa nos últimos 10 anos foi 4,54%. Então a gente busca empresas que vão pagar mais que isso anualmente, tá? Isso aqui é dados da Economática de março de 2023. Segundo ponto, que até dá para aprofundar bastante aqui, são os pagamentos recorrentes. A gente precisa de previsibilidade. E aqui a gente pode até incluir não só pagamentos recorrentes, mas também pagamentos crescentes, tá? Então, a capacidade de montar uma carteira com rendimentos mensais. A gente precisa desses pagamentos recorrentes para conseguir montar uma carteira recebendo dividendos todos os meses, tá? E aqui um exemplo de carteira, né, com 22 ativos, utilizado em 2022, que eu dei de exemplo no meu treinamento avançado, tá? Até aumentar aqui para você visualizar. Então, isso aqui é um exemplo de uma carteira bem interessante, tá? Que eu montei com 22 ativos. Foi investido... de maneira teórica, né, os 100 mil reais, então de janeiro até dezembro de 22, então esses 100 mil reais rentabilizou cerca de um pouquinho mais de 8 mil reais de dividendos no ano, só de dividendos, fora o ganho de capital, que também incluiu. Então, assim, tem alguns meses que pagam muito pouco, porém tem meses que você recebe um pagamento até adiantado. Então, março, abril e maio praticamente paga os dos meses de junho, setembro, outubro, então no equilibrado fica um pagamento interessante. Mas o fato de distribuir todos os meses ajuda muito no efeito bola de neve, ajuda muito para aqueles que precisam consumir dessa renda, então é bem interessante. Bom, e a terceira característica aqui é o ganho de capital associado, tá? A gente precisa dessa combinação valorização mais pagamento de dividendos. Um não pode andar sem o outro, tá? Quando a gente foca muito em valorização, e eu já mostrei em diversas aulas aqui no canal que aquelas empresas aqui no Brasil que focam só em valorização e não distribuem dividendos tendem a performar pior do que as empresas pagadoras de dividendos, empresas mais sólidas, tá? E de modo análogo, aquelas empresas que só pagam dividendos, né, e não crescem, não conseguem retornar em ganho de capital, também não é interessante, tá? A empresa precisa ter essa combinação dos dois, porque a sua rentabilidade no final vai ser a somatória desses dois itens, tá? Então a gente quer os dois, tanto valorização quanto pagamento de dividendos, tá? E aqui eu peguei a mesma carteira que eu tinha utilizado no meu treinamento avançado, tá? Com 22 ativos e mensurei, né? Poxa, beleza. Essa carteira que a gente montou no passado rendeu um dividend yield interessante, bem acima da média, mais de 8%.
distribuiu dividendos todos os meses, distribuiu dividendos interessantes, agora, mas ela teve uma rentabilidade maior do que o Ibovespa, maior do que o CDI, maior do que o IPCA, teve uma rentabilidade elevada? Sim. Então ela conseguiu combinar tanto a distribuição de dividendos quanto a rentabilidade. Ela rentabilizou 20%, sendo que o CDI, Ibovespa e IPCA foram bem menores, tá? Bem menores mesmo. O Ibovespa aqui em 6%. Só os dividendos já pagam a rentabilidade do Ibovespa, sendo que aqui a rentabilidade foi bem maior, tá? Então é essa combinação que a gente quer. E o quarto item, empresa com baixo risco associado. Isso aqui, para mim, assim, é muito importante, tá? Porque de nada adianta, por exemplo, chegar nesses retorno de 20%, nesse dividend yield de 8% no ano, sendo que a volatilidade da carteira foi imensa, sendo que teve dias que a carteira caiu 50%, 30%. Então, a gente precisa ter um baixo risco associado a esse tipo de empreendimento. Normalmente, empresa que paga dividendo, ela tem um baixo risco associado, porém, tem empresas, mesmo que distribuem dividendos robustos, né, que obedecem a essas três primeiras características, porém elas têm riscos elevados, tá? Riscos até que podem te surpreender, pegar de surpresa, tá? Então a gente não quer essas surpresas indesejadas. E eu vou dar vários exemplos aqui, tá? Isso aqui são só exemplos do que a gente não quer. Então, vamos supor que de nada adianta você ter lá a sua carteira que rentabilizou dividendos, que paga dividendos todos os meses, se vira e mexe uma empresa ou outra, ela cai, por exemplo, aqui no caso da Petrobras, 30% em 12 dias, tá? Após os resultados das eleições presidenciais em 2022, isso aqui não é interessante. Também teve o caso das elétricas em 2012, né, por conta de uma lei, medida provisória, né, que praticamente se quebrou o setor elétrico, né, feito pela Dilma Rousseff. E aí a Eletrobras, que era uma grande pagadora de dividendo, uma empresa sólida, segura no mercado, num setor sólido, caiu aí 54% em apenas 2 meses. Assim, é uma queda robusta, né? Muito, muito. Se você tivesse essa empresa na sua carteira, com certeza impactaria seu rendimento total. Outro caso também que ficou bem famoso, tá? Principalmente no início do ano de 2023, o caso da Americanas, tá? Então, o caso da Americanas também, que a empresa caiu mais de 95% em poucos dias. E também esse caso aqui, que para mim é emblemático, muito interessante também, que eu vejo poucas pessoas falando desse tipo de análise para se proteger desse risco específico, que eu vou tratar aqui nessa aula, que é o caso da B3, né? Mesmo depois de apresentar um resultado acima das expectativas, a ação caiu quase 8% num dia, por conta de uma contingência judicial que trocou a sua possibilidade de perda, tá? Então, assim, isso aqui são vários riscos associados de empresas, tá? Que a gente não quer, porque a gente não quer ter essas surpresas, assim, muito significativas que podem minar nossa rentabilidade, tá? Então, a gente vai focar nessas 4 características. Então, vamos continuar aqui. Segundo ponto aqui do vídeo, tá? Como que a gente encontra, tá? Então, como encontrar essas empresas com essas 4 características? Primeiro, através de filtros, tá? A gente vai utilizar filtros aqui nessa aula. Existem 2 tipos de filtros, basicamente, tá? Existem os filtros quantitativos e os qualitativos, tá? Lógico, ambos os filtros, né? Eles vão querer trazer qualidades associadas. A gente vai querer eliminar questões associadas à qualidade da empresa. Mas como é uma etapa prévia, uma etapa antecipada, né, uma etapa zero, a gente está simplesmente com o objetivo de eliminar empresas indesejadas, tá? Então aqui, em relação aos filtros, os filtros quantitativos, eles são um conjunto de indicadores fundamentalistas que, combinados, possuem a função de eliminar empresas potencialmente indesejadas. Por exemplo, se a gente já sabe que você precisa, né, de uma empresa que distribui dividendos regularmente e ao mesmo tempo aumenta seu ganho de capital, seu patrimônio, você já consegue realizar filtros de indicadores fundamentalistas para eliminar aquelas empresas que não distribuem dividendos, empresas que estão tendo prejuízo, ou empresas que não têm interesse em distribuir dividendos no futuro, empresas que não crescem o patrimônio líquido da forma correta. Então você consegue já realizar filtros para eliminar empresas que com certeza não, mesmo se você analisar individualmente a empresa, você com certeza não vai fazer parte dessa sua carteira, desse objetivo que você quer, tá? Então esse é o objetivo dos filtros quantitativos. Já os filtros qualitativos, eles tentam mensurar um conjunto de características específicas que possuem a função de eliminar também empresas potencialmente indesejadas, tá? Com riscos adicionais associados.
E aqui em relação aos quantitativos, tá? Cada filtro possui um objetivo. Você pode realizar um filtro relacionado a valor de mercado, então para pegar empresas, só empresas grandes ou só empresas pequenas. Você pode realizar um filtro de dividendos. Você pode realizar um filtro de valuation, só pegar empresas que estão baratas, né? Então existe um objetivo bem claro aqui nos quantitativos. Já no qualitativo, normalmente tem o objetivo de mitigar algum risco específico, tá? E a gente vai tratar de um deles aqui nessa aula. Então, já chegando aqui na nossa terceira etapa dessa aula, as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, tá? Então vamos realizar aqui os filtros. Eu vou realizar aqui dois filtros, tá? Um vai ser quantitativo, até para exemplificar o que eu dei aqui anteriormente, e o segundo qualitativo, tá? Então a gente vai conseguir utilizar os dois tipos de filtro, vou pegar um de cada, para aproximar a gente de um conjunto de empresas que aí sim vão ser as empresas com maior chance de ter aquelas 4 características que a gente precisa, tá? Então o primeiro filtro vai ser um filtro quantitativo, tá? É um filtro de dividendos, tá? Eu chamo assim o filtro de dividendos. Então eu pego diversos indicadores fundamentalistas e combino eles para eliminar empresas, tá? Então o primeiro filtro vai ser o filtro de dividendos. Quais são os indicadores? Bom, o primeiro indicador que eu analiso é o dividend yield, tá? Que é o dividendo por ação pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da ação. Tá? Eu vou pegar acima de 4%, lembrando que a média ponderada dos últimos 10 anos da Bolsa Brasileira, do IBOV, é 4,54%. Então, o mínimo que eu quero é acima de 4%, justamente para tentar pegar as empresas com pagamentos acima da média, né? Opa, deixa eu só desligar aqui o telefone. Então, a gente precisa disso, tá? Então, característica coletada em relação a esses 4%. Primeiro, né, a característica número 1 são os pagamentos robustos, né, pagamentos acima da média de mercado. Por isso que eu realizo esse filtro com esse indicador acima de 4%. Eu quero pagamentos robustos, pagamentos acima da média de mercado. Segundo ponto, margem bruta, tá? É o lucro bruto dividido pela receita líquida. Eu quero também esse valor positivo, principalmente acima de 5%, tá? É uma característica, isso aqui é só para eliminar empresas que realmente não estão conseguindo ter lucro, tá? Então, a empresa que não tem lucro dificilmente vai conseguir aumentar seu patrimônio líquido e dificilmente vai ter algum ganho de capital associado. Agora, quando a gente tem empresas que são lucrativas, provavelmente o ganho de capital ele é uma consequência, tá? Então, aqui a gente está principalmente focando na característica 3, que é a valorização mais o pagamento de dividendos. Em relação aos retornos aqui, o que são os retornos? É o ROI, o ROA e o ROIC, tá? Para quem não sabe, é o Return on Equity, o Return on Assets e o retorno sobre o capital investido, tá? O primeiro, ROI, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, então eu quero mensurar quanto do lucro que eu consigo rentabilizar com o patrimônio líquido que eu tenho. O ROA é o mesmo, então é o lucro líquido sobre os ativos da companhia, e o ROIC é o lucro líquido sobre o capital que foi investido na companhia, tá? Eu quero esses 3 itens positivos. E por que eu quero esses 3 positivos? Novamente, porque eu quero também ganho de capital associado à companhia. Eu não quero só pagamento de dividendos. De nada adianta a empresa me pagar 10% de dividendos se a empresa no ano cai 15%. Então eu preciso que ela também tenha ganho de capital. E qual é a melhor forma de visualizar isso, se não comparando o lucro líquido com o patrimônio líquido, por exemplo, com os ativos da companhia? Então, aqui eu consigo visualizar se a empresa de fato está aumentando seu patrimônio líquido, sua lucratividade, e isso gera não só dividendos, mas principalmente ganho de capital. Então, valorização mais pagamento de dividendos. Outro ponto aqui, os CAGRs, analisar os CAGRs, que são os crescimentos anuais compostos, tá, da companhia. Que eu vou olhar o CAGR tanto de lucro líquido quanto de receita líquida. Eu vou pegar as empresas que têm o crescimento anual composto de lucro líquido dos últimos 5 anos crescente e também o da receita líquida, tanto do lucro quanto da receita. Então, o que isso na prática quer dizer? Eu quero pegar empresas que nos últimos 5 anos ela aumentou seu lucro líquido e também aumentou sua receita, né? Porque às vezes aumenta só a receita, mas o lucro diminui, então eu quero que os dois aumentem, tá? Então a empresa, de forma recorrente, nos últimos 5 anos, conseguiu aumentar seu lucro líquido e conseguiu aumentar sua receita líquida, tá? Isso também, enfim, mostra que a empresa vai entregar para a gente a nossa segunda característica, que são os pagamentos recorrentes. E aqui é interessante que não só os pagamentos recorrentes, mas também crescentes. Se a empresa cresce lucro e receita, provavelmente ela vai crescer dividendos também, e provavelmente ela vai crescer o ganho, vai dar ganho de capital para a gente em retorno, tá?
Então isso aqui mostra pra gente pagamentos recorrentes, previsibilidade e a capacidade de montar uma carteira com rendimentos mensais, tá? Então por isso que eu pego essa característica aqui. Então eu pego só quem tem CAGR de lucro líquido e CAGR de receita positivos. E também em relação à liquidez, tá? Que é a quantidade de ações negociadas diariamente. Eu peguei mais de 100 mil negociações diárias, onde eu vou conseguir coletar essa característica, que é a característica 4, que são as empresas com baixo risco associado, para não ter nenhuma surpresa. Vamos supor que você tenha uma empresa que pagou aí 20% de dividendos, rentabilizou, teve 10% de ganho de capital, porém quando você vai vender ela, ela é tão ilíquida na bolsa que você acaba perdendo um spread aí de 15, 20% porque você tem poucas negociações no dia, tá? Então isso aqui vai ajudar bastante a gente coletar a quarta característica, que é empresa com baixo risco associado. Bom, fazendo um resumo aqui, então a gente pegou dividend yield acima de 4%, margem bruta acima de 5%, a gente só pegou empresas com ROI, ROA e ROIC positivos, a gente só pegou empresas que estão crescendo anualmente o seu lucro líquido e receita líquida nos últimos 5 anos, e também empresas com mais de 100 mil negociações diárias, tá? Então a gente conseguiu, com esses 5 indicadores, tá? Na verdade aqui tem mais 3, mas vamos colocar aí 5 indicadores, a gente conseguiu as 4 características que a gente quer. Então, pagamentos robustos, pagamentos recorrentes, ganho de capital associado e empresa com baixo risco associado. E qual que foi o resultado? Olha só que interessante. Isso aqui é bem interessante. Dos 620 tickers ativos na bolsa, se você pesquisar, vai estar nesse valor. Então, tickers é aquele código, por exemplo, eu não falo 620 empresas, mas tem 620 tickers. Então, tem, por exemplo, Ferbasa, né, que é FESA 3 e FESA 4. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo analisando a empresa, então se você quiser, procure aí no meu canal, FESA 4, Felipe Pessini, você vai encontrar aí com certeza essa análise, ficou bem aprofundada mesmo, tá? Bom, então são 620 tickers na bolsa e só de realizar esses filtros passou para 100 tickers. Então, assim, é uma redução de mais de 500 aí códigos das empresas. E dentro desse conjunto de 100 tickers estão as empresas que possuem o maior potencial de apresentar as 4 características citadas, essas 4 características que eu citei que a gente busca aqui nessa aula. Então, se há empresas que apresentam essas 4 características juntas, estão dentro desse conjunto de 100 tickers, tá? Então, esse filtro é justamente para isso, esse filtro quantitativo. E aqui está a lista desses 100 tickers, tá? Então, tem ABCB, Ambev, Agro, tem CSN Mineração, Embry, Engie, tem várias empresas aqui, tem Kepler Weber, tem Lev3, Neo Energia, IOSP, Shu 4, enfim. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá? Isso aqui tem intuito totalmente educativo. Então aqui está a lista. E aí a gente não vai parar por aqui, tá? A gente vai continuar, porque agora a gente tem nosso segundo filtro. Então, de 620 códigos, eu passei para 100 códigos da bolsa, e agora eu vou realizar mais um filtro para diminuir essa quantidade de 100, tá? Então o segundo filtro agora vai ser um filtro qualitativo. E esse filtro qualitativo vai ser um filtro bem específico, tá? Que vai ser as análises de contingências judiciais. E aqui eu vou abrir um parênteses, que na minha visão é uma das análises, assim, uma análise super importante, tá? Que eu vejo pouco sendo falado aqui no YouTube, né? Vi poucos influenciadores, né? Poucos analistas comentando sobre. Mas eu acho que é uma tipo de análise muito significativa, muito importante, muito relevante, e consegue com certeza mitigar muito risco, tá? Principalmente aqueles riscos que você não está visualizando, que você nem coloca na conta para ver se vale a pena o valuation. Então, com certeza uma das análises mais importantes. E o que consiste ela? Inclusive, ela é esse tipo de análise que vai prevenir de empresas como, por exemplo, eu dei aqui exemplo da B3, tá? B3SA, que ela tinha uma contingência no valor de 31 bilhões, tá? Ou seja, um processo judicial no valor de 31 bilhões, em que a chance era remota dela perder e passou para possível. E só essa alteração, né, nada mudou em específico, mas só nessa alteração a empresa já caiu 8% em um dia, tá? Imagina só com uma empresa que você tem carteira caiu 8% num dia simplesmente por por uma contingência que é muito fácil de visualizar. Primeiro ponto. Por que tem que ser feita análise de contingências judiciais numa empresa, tá? O que são as contingências judiciais? São todas as contingências, são todos os processos cíveis, tributários, todos os processos ambientais também, que a companhia tem, tá? Que a companhia sofre
e por conta desses processos ela pode vir a ter que desembolsar um valor para arcar com custas, para arcar com o valor do processo em geral, com às vezes um trabalhista, então ela pode vir a ter custo com esses processos. E onde está o perigo? Esses processos, eles não entram nos passivos. Eles só vão entrar nos passivos quando a empresa de fato perde, quando a empresa de fato provisiona um valor referente a esses processos. Então vamos supor a Vale. A Vale tem diversos processos judiciais referentes ao ocorrido em Brumadinho e Mariana, só que de quase totalidade desses processos, que são assim bilionários, né, com danos morais, com danos físicos, com danos ambientais, com todo tipo de dano possível nessas duas cidades, ela não provisiona esses valores. Então, se ela tem uma contingência que ela pode ter que arcar, pode ter que pagar lá nesse processo 4 bilhões de reais, por exemplo, tem uma que é assim, se ela não provisionar, isso não vai aparecer nos passivos da companhia. Então, por isso que quando a gente olha só para números, só para quantitativo, só para balanço, a gente não vai visualizar nos passivos esse tipo de contingência. Por isso que a gente tem que olhar com isso a parte. Então, essa é a importância de olhar as contingências judiciais. E aqui o que eu vou olhar de fato, tá? Então, essa é a importância de a gente olhar as contingências judiciais, porque normalmente elas não estão no balanço, porque a empresa não provisiona. Primeiro ponto, são 3 indicadores generalizados que eu vou olhar. O primeiro é recuperação judicial, eu vou visualizar se a empresa está ou não em recuperação judicial, e eu vou tirar todas as empresas daquela lista que eu já mostrei de 100 códigos, as empresas que estão em recuperação judicial, então não pode estar em recuperação judicial, e a característica coletada vai ser com certeza a característica 4, né? Então, empresa com baixo risco associado, sem surpresas indesejadas. De forma análoga, eu vou pegar e vou contabilizar todas as contingências judiciais da empresa, que são possíveis e prováveis, lembrando que cada contingência judicial de uma empresa, ela tem uma classificação, ela pode ser possível, ela pode ser provável de perder, ou ela pode ser remota. Normalmente as chances remotas, normalmente realmente é bom, né? Provavelmente a companhia não vai ter que desembolsar nenhum valor. Agora, as contingências possíveis e prováveis, existe uma chance elevada dela ter que desembolsar algum valor para cobrir esses custos com esses processos, tá? Seja porque ela perdeu, ou seja pelo andar do processo. Só que eu tenho que pegar essas contingências possíveis e prováveis e também que a empresa não provisionou, porque se a empresa provisionou, nesse caso da Vale, por exemplo, de 4 bilhões, se ela provisionou esse valor, quer dizer que existe um valor reservado para ela, lá no caixa, que está destinado a arcar com esse processo. E se caso ela provisiona, aí sim vai aparecer no balanço. Então todo o valor que está provisionado a gente consegue visualizar no balanço e para nós não é nenhuma surpresa. Agora, os que não estão provisionados, que já te adianto é a grande maioria, aí sim pode ser problema e é esse que a gente vai visualizar. Então, qual que é o cálculo que a gente vai fazer? A gente vai pegar, somar todas essas contingências judiciais possíveis, mais prováveis, que não estão provisionadas, e a gente vai comparar com o caixa líquido da companhia. Então vamos supor, se a empresa tem 1 bilhão e 400 milhões de contingências judiciais possíveis e prováveis não provisionadas, e ela tem 1 bilhão em caixa, a gente aceita essa empresa. Agora, se nesse mesmo caso ela tem, ao invés de 1 bilhão em caixa, ela tem 100 milhões só em caixa, aí é um risco muito elevado, porque quando esses processos forem executados, né, forem resolvidos, ela nem vai ter de onde tirar dinheiro, aí ela vai ter que fazer um follow-on, vai ter que emitir dívida, vai ter que se endividar de forma rápida e não saudável, e aí isso vai minar a rentabilidade da companhia, ela vai deixar de pagar dividendos, e aí vira um efeito bola de neve muito negativo. Então a gente só vai pegar as empresas que tenham pelo menos que tenham pelo menos um caixa que consiga cobrir essas despesas, tá? Essas contingências. Novamente, característica que a gente está coletando com isso, com certeza, é a empresa com baixo risco associado. A gente está tentando eliminar risco, mitigar risco, tá? E o último ponto, que também é muito importante, que o último indicador, a gente vai pegar empresas que não têm nenhuma contingência inestimável. O que são contingências inestimáveis? Vamos supor, a empresa fez uma cagada tão grande, até desculpa o termo, né? Fez um erro tão grande que não tem nem como mensurar o valor em financeiro do tamanho do erro que ela fez para ter que sofrer esse processo, enfim. Vou dar o exemplo aqui da Vale, tá? A Vale tem mais de, se não me engano, 20 processos inestimáveis, de valor inestimável, não tem nem como estimar o valor daquele processo, porque teve danos, assim, estratosféricos que não tem como um juiz, não tem como um advogado mensurar quantitativamente o tamanho daquele processo. Isso é muito negativo, tá? Até no livro do Peter Lynch,
ele frisa muito e fala muito para fugir de empresas que têm contingências inestimáveis, porque mesmo que a gente não consiga calcular o valor exato, mas é tão grande que isso com certeza vai vir a impactar a empresa em algum momento. E como a gente pensa em investir no longo prazo, a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, assim, eu eliminei todas as empresas que têm alguma contingência inestimável, tá? Novamente, a característica coletada é empresa com baixo risco associado, sem surpresas indesejadas. Repare que todo esse filtro qualitativo, que é a análise de contingências judiciais, eu quero eliminar, eu quero mitigar risco. Simplesmente eu quero mitigar risco, esse é o foco, tá? Então, a característica coletada é a característica 4, que é a empresa com baixo risco associado. Porque no primeiro filtro, apesar de ter dado um conjunto grande, na minha opinião, de empresas, 100 códigos de empresa, eu já consegui pegar bastante os 3 primeiras características. Agora, a quarta característica eu quis trabalhar mais e por isso que eu realizei esse segundo filtro. E qual que foi o resultado, tá? Então, de 100 tickers passou para 57 tickers, tá? Então, dentro desse conjunto de 57 tickers, estão as empresas que possuem o maior potencial de apresentar as 4 características citadas, tá? Se existe, né, empresas que apresentam essas 4 características juntas, com certeza ela estará dentro desse conjunto, tá? E é assim que a gente deve pensar. Então aqui está o conjunto, tá, dessas empresas, já reduziu bastante, tá? Então vou passar aqui, se você quiser até pausar esse vídeo e olhar com mais calma. Mas aqui está o conjunto dessas empresas, tá? E lembrando, tá, isso aqui é bem importante. Opa, quase minimizei aqui. Lembrando, isso aqui é muito importante, tá? São 42 empresas, tá? Então já é um conjunto bem interessante. E lembrando que não é recomendação de investimento, tá? Esse conjunto apenas representa a amostra com maior probabilidade de ter empresas com as 4 características que a gente buscou no exercício desse processo, né? Dessa aula. E é necessário uma análise mais aprofundada para a gente saber de fato se essas empresas valem a pena, se vale a pena investir, se tem um valuation interessante, se a empresa tem de fato essa qualidade, se ela tem de fato as 4 características que a gente buscou, tá? Inclusive, né, aqui no canal eu tenho vários vídeos de estudos completos de empresa, onde é abordado tanto a parte do mapeamento qualitativo, quanto a parte de análise de balanços e também a precificação da empresa. E a gente está com mais de 30 empresas, tá? Na última foi 31 empresas, então, assim, te convido a você olhar aqui em detalhes aqui no canal para você poder, às vezes uma empresa que você tem em carteira ou que você está pensando em investir, você consegue ter várias informações que eu coloco aqui em conjunto e com certeza vão te ajudar aí nos seus investimentos, tá bom? Bom, então é isso, gostaria de até colocar algumas considerações aqui, tá? Algumas dicas práticas, tá? A primeira delas, essa aqui não. A primeira delas, utilize o Status Invest para você realizar filtros quantitativos, tá? É uma ferramenta muito boa, eles não me pagam nada para falar isso, mas eu uso bastante, acho muito bom, tá? Os meses em que eu pretendo adicionar novas empresas na minha carteira, ou até balancear, fazer o rebalanceamento, né? Eu realizo filtros como esses que você aprendeu aqui nesse vídeo, nessa aula. E eu vou te mostrar, basta a gente entrar no site do Status Invest. Vou até aproximar aqui. A gente vem aqui em ações, busca avançada. Aqui você tem como... Eu gosto de buscar sem colocar nenhum filtro aqui, daí eu mexo no próprio Excel, mas aqui você pode trabalhar com setores, subsetor, segmento. Tem vários indicadores aqui que você já pode mesclar. Você clica em buscar. E aí, a maneira como eu gosto de fazer, eu gosto de baixar... Vou até diminuir a luz aqui. Eu gosto de baixar a própria planilha, tá? Então eu vou baixar aqui a planilha. E a partir daqui eu consigo trabalhar e ver, tem assim, todos os tickers da bolsa, 620 tickers. Aqui eu gosto de trabalhar com vários indicadores, né, para filtrar, enfim, tem assim diversas possibilidades aqui com essa planilha. Então é bem interessante essa primeira dica. E a segunda dica é compare as contingências judiciais com o caixa das empresas que você tem em carteira. Então, compare as contingências judiciais com o caixa das empresas que você tem em carteira. Essa análise de contingências que eu falei, né, frisei que é muito importante, você consegue fazer de forma bem simples, é bem fácil, tá? Basta você visualizar o capítulo 4.3 do formulário de referência da empresa que você tem em carteira, por exemplo, ou da empresa que você pensa em investir. Então, eu recomendo muito que você faça isso, analise o formulário de referência da empresa.
Para você baixar o formulário de referência, tem no site da própria CVM, tá? É público. Ou você pode colocar ali o código da sua empresa, por exemplo, PETR4, espaço formulário de referência, e você com certeza vai achar bem tranquilo. Normalmente no site de RI das empresas tem, tá? Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica mais importante, tá? Eu acho a mais importante mesmo, eu vou explicar o porquê. Veja a minha aula semanal número 5, tá? Lá eu mostro uma estratégia de ações para renda passiva e também eu forneço uma planilha gratuita, tá? Nela eu ensino essa estratégia específica que vai te ajudar a gerar renda passiva com dividendos e eu ainda disponibilizo uma planilha completa com diversos filtros. Até tem filtros que, na minha opinião, vão aprimorar ainda mais esses que eu realizei aqui. E também tem uma ferramenta para gerenciar carteira de dividendos, tá? Uma ferramenta bem completa, então, assim, totalmente gratuita, tá? E o link para essa aula da aula 5, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mas o link para você baixar essa planilha gratuita vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então, fique atento aí. Bom, então se você gostou desse vídeo e esse vídeo te ajudou, por favor, curta esse vídeo, tá? Isso mostra que o conteúdo que eu estou trazendo tem relevância para você, então me motiva a fazer mais, até atrelado a esse tipo de conteúdo. Comenta também aqui, coloque aqui nos comentários se você realiza algum filtro para elaborar ou balancear sua carteira, se você já tinha ouvido falar nisso. E também comenta se você já conhecia a análise de contingências judiciais, tá? Se você já conhecia, se não, se você realiza aqui, na sua empresa, se já teve alguma surpresa negativa em relação a isso, então deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você quiser aumentar seu patrimônio com dividendos mensais, participe do meu próximo curso gratuito, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso, muito obrigado você que chegou até aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau.